Nesse vídeo aqui eu vou te falar absolutamente tudo que você precisa saber sobre o fundo Arca-Grão do Primo Rico. Será que vale a pena? Como investir? Qual o valor mínimo? Tem alguma taxa? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo, então me acompanha aqui até o fim. E se a gente chegar a um número aqui de curtidas nesse vídeo aqui também, eu vou fazer a parte prática, vai ser a nossa segunda parte. Então acompanha aqui. Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do Bora Investir aqui, pessoal, indo direto ao ponto aqui, o fundo Arca-Grão aí, lançado agora pelo Primo Rico, né? O Primo Rico e o Bruno Perini também são sócios aqui nessa empreitada e tudo que é novo, as pessoas ficam muito curiosas querendo entender como funciona. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre esse fundo aqui, o que você precisa saber. Lembrando, se a gente tiver aqui mais do que 500 curtidas aqui nesse vídeo, eu vou fazer a parte prática também. Obviamente que nesse vídeo aqui eu quero te falar tudo que você precisa saber antes de investir. É muito importante, né? Como que você vai investir em algo sem saber o que tem ali, o que realmente você vai ter naquele investimento. Primeiro passo aqui é a gente entender o que é o Arca-Grão, né? Então, a gente está falando aqui de um fundo de investimento, mas não é qualquer fundo de investimento. Na verdade, é uma previdência privada, né? Então, aqui a gente vai investir numa previdência privada. E toda previdência privada, ela é um fundo de investimento. Guarda isso aí na sua cabeça. Toda previdência privada, então, ela vai ser um fundo de investimento. Mas nem todo fundo de investimento é uma previdência privada, tá? Então, quando a gente fala de uma previdência privada, né, um fundo de investimento, qual que é a diferença aqui entre um fundo de investimento normal e uma previdência privada, né? Elas têm, por ser um fundo de investimento e uma previdência privada, ela vai ter alguns detalhes aqui, algumas diferenciações nas tributações e outros detalhes que eu vou falar aqui durante o vídeo. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, para que serve uma previdência privada, né? Então, a previdência privada é justamente aqui um dinheiro que você vai juntar ali para te dar lá na frente ou uma renda mensal, né, quando você já estiver aposentado, ou se não um aporte financeiro grande que você vai receber de uma vez só, né, depois de você ter juntado durante a vida inteira, né, de ter feito os aportes durante a vida inteira. Então, duas opções: ou você escolhe lá na frente receber uma bolada de uma vez, ou receber ali um valor mensalmente, né, como se fosse um salário ali mensal. A gente tem o INSS também que faz isso, mas para quem é mais novo aí, geralmente não vai conseguir ter uma renda que seja capaz de se sustentar lá na frente, então por isso a gente faz uma previdência privada. Isso não é só no Brasil, pessoal, no mundo inteiro acontece esse problema do INSS aqui no Brasil, mas das outras previdências públicas lá fora não conseguirem sustentar, porque cada vez mais pessoas estão vivendo mais, né? E quem sustenta essas pessoas, quem faz a previdência delas é quem está no mercado de trabalho hoje, e o número de pessoas hoje em dia que são ativas está diminuindo também, porque cada vez as pessoas têm menos filhos. Então essa conta não fecha aqui. Tem menos pessoas no mercado de trabalho e mais pessoas chegando a idades mais avançadas, porque a medicina está melhorando, né? E as pessoas vivem mais. Então essa conta não fecha, acaba não tendo pessoas produtivas para gerar renda lá na frente para quem está se aposentando. Então é muito importante ter uma previdência privada. Você pode fazer ela de duas formas: ou por uma previdência privada mesmo, ou investindo por conta própria. A previdência privada é uma maneira que quase que te obriga a investir, né? Então é legal para quem tem uma dificuldade de investir todos os meses, que aquilo ali vai te obrigar, né? A gente vai ver depois lá que você vai escolher o valor mínimo para investir e esse dinheiro vai ser debitado na sua conta obrigatoriamente, como se fosse uma despesa. Tá, beleza. Agora entrando na parte um pouco mais complicada sobre quais são os planos de previdência privada que a gente tem. E basicamente a gente tem dois, que são VGBL, com V, tá aparecendo aí na tela, e PGBL. A primeira previdência a aparecer foi a PGBL, né? Então vamos falar aqui um pouco sobre ela. A PGBL aqui, ela te dá um benefício fiscal, tá, pessoal? Então, como que funciona, né? Essa previdência vai fazer sentido para quem faz a declaração completa do imposto de renda. Porque você pode abater parte do valor investido na base de cálculo do imposto de renda no limite de 12% da renda bruta. Então
Então pensa aqui, vamos supor que você ganha aqui 100 mil reais no ano, né? Então, como eu te falei, você pode abater até 12%, né? Então daria aqui 12 mil reais. Então você deixaria de pagar esse imposto agora para pagar só lá na frente quando você for sacar essa previdência. Então faz sentido aqui para quem faz essa declaração completa. A PGBL, na verdade, não é a melhor das formas aqui para quem quer deixar o seu dinheiro rendendo aqui por um longo prazo, né? Porque pensa aqui, nesse caso aqui você vai ter o imposto de renda também, é outro detalhe, sobre todo o valor investido, né? Então se você precisar sacar antes, você vai fazer o imposto de renda vai ser em cima do valor investido, que é uma diferença já da nossa VGBL, que faz sentido demais para a maioria das pessoas que vai investir por longo tempo e vai pegar esse dinheiro só lá na frente. Aqui você tem o imposto de renda somente sobre o lucro que você tiver, né? Então se você investiu 100 e ali teve um lucro foi para 110, né? Você tem 10 reais aí a mais, você vai pagar imposto de renda só em cima dos 10 reais e não sobre o valor total de 110. Na maioria das vezes, então, a VGBL vai fazer mais sentido para quem quer pegar o dinheiro agora, investir e pegar só lá na frente, né? A outra maneira, VGBL, faz mais sentido para quem faz a declaração completa. A gente já entendeu as duas maneiras de tributação aqui, mas agora vamos entender o fundo de investimento na prática aqui, né? Porque um fundo de investimento, como que funciona, né? A gente vai ter pessoas aportando capital dentro desse fundo, lá dentro vai ter um gestor que vai definir, eu vou colocar tantos por cento para cá, vou investir de tal maneira, né? Então você delega para outra pessoa a decisão daquele investimento. E aqui cada um dos gestores do fundo pode escolher a sua maneira, né, de montar esse fundo, qual vai ser a estratégia utilizada. Eu vou pôr X% em renda fixa, o resto em renda variável, ou tudo vai ser renda fixa, como que vai ser isso? E aqui no fundo Arca Grão, como foi feito, né? Como vai ser a estratégia dele? Ele vai utilizar a estratégia chamada Arca mesmo, né, do nome aqui, que é uma estratégia de investimento aí, eu não sei exatamente se ela foi criada pelo Primo Rico, mas eu já ouvi falar aqui pelo Thiago Nigro, né? Eu já ouvi falar que vem de um livro, eu não sei qual exatamente, mas o que significa aqui o Arca? Eu vou até olhar aqui na minha colinha. Olhando aqui as letrinhas, né, de Arca, A seriam ações locais, então Bolsa de Valores aqui brasileira, R de Real Estate, que aqui você pode entender como se fossem um investimento aqui no mercado imobiliário, né? A gente vai ver lá que são fundos imobiliários aqui, fundos imobiliários, os investimentos que são feitos, C de caixa, né? Então o dinheiro ali que fica disponível como caixa, na verdade vai ser até renda fixa aqui que ele vai utilizar, né? Mas uma parte para caixa para fazer ali alocações estratégicas, e o último A aqui de Arca em ativos internacionais. Então Bolsa Americana, né? Uma exposição em Bolsa Americana. Então é essa divisão: Bolsa Brasileira, fundos imobiliários, aqui o mercado imobiliário, uma parte em caixa e renda fixa e a outra parte em ativos internacionais, em ações americanas. Como ia ficar complicado aqui de investir em cada um dos ativos separadamente, né? Muita coisa ali para você olhar, um ativo está melhor, vamos tirar. Então aqui o Arca vai investir em outros fundos de investimento já testados no mercado, fundos grandes já, que talvez você como pessoa física não conseguiria ter acesso, mas aqui, como são muitas pessoas juntando capital para investir, o Arca tem acesso a esses fundos de investimento. Então o Arca é um fundo de investimento que vai investir em outros fundos de investimento aqui, em cada classe aqui que a gente comentou. E aí você pode entender aqui também que vai ter, a gente vai falar dos custos ali, mas você vai acabar pagando duas taxas de administrações. A primeira aqui para o Arca e depois a outra taxa de administração aqui para cada fundo. Lembrando aqui que esses valores, depois o rendimento, quando tiver, já vão ser líquidos aqui. Então tem que valer a pena mesmo com essas taxas. Como vai ser a divisão dentro dessas classes aqui, né, pessoal? Então, o que foi falado ali é que vai ficar, como são 4 classes aqui, vai ficar 25% para cada um, podendo variar entre essas classes aí, de acordo com o que o fundo está pensando naquele momento. Agora a gente vai dar uma olhada ali na rentabilidade aqui do fundo, né? Obviamente que aqui a gente não tem nada garantido, o fundo acabou de começar, mas a gente já tem alguns detalhes ali em um site que eu vou te mostrar. Então, pessoal, agora eu tô aqui pra gente ver como está sendo a rentabilidade desse fundo aqui. Obviamente que ele tem aqui muito pouco tempo, né? Então tem meses aqui, na verdade, setembro, se não me engano, que ele foi lançado. Esse aqui, pessoal, é um site muito legal para comparar fundos de investimento, tá? Mais retorno. Então anota ele aí e aqui a gente já vai ver as nossas informações sobre o Arca Grão. Então aqui na parte de cima a gente já vê a razão social, vê aqui quem que é administrador, né? Então o Santander,
gestora aqui, é a própria gestora, né, do Perini aqui, do Thiago Nigo, né, que é a Grão Gestora de Recursos, PJ dele aqui, benchmark que eu falei, né? Então ele busca aqui superar o CDI, beleza? Então ele começou aqui, como eu falei, 21/9, e ele é um fundo de investimento multimercado, né? Aquele fundo que vai ter a própria estratégia ali, vai investir em vários ativos aqui, né? Renda fixa, renda variável, né? Fora e dentro aqui do Brasil, beleza? Então o patrimônio líquido dele agora já chegou a 25,51, né? E aqui tá o que eu queria mostrar, que é a rentabilidade desse fundo, né? Então aqui mostrando desde quando ele começou, que foi 21/9, vocês podem ver aqui, pessoal, que vai ser um fundo que tem uma certa volatilidade, né? Então é algo que você tem que pensar aí, né? Será que eu vou colocar meu dinheiro nesse fundo aqui? Eu tenho perfil para esse fundo, né? Então ele vai ter uma certa variação aqui, ele até varia negativo aqui, como vocês puderam ver aqui, ó, ele veio aqui até negativo, aqui em cima a gente tem o CDI, né? Então aqui ele veio aqui durante os meses aqui, né, que foi o primeiro mês dele, ele variou negativo, subiu, né, e aqui fechou positivo aqui acima do CDI, né? Lembrando, um fundo de investimento aqui ele vai variar ao longo do tempo mesmo, né, um multimercado aqui no caso, né? Então fique atento a isso. Se você não topa essa volatilidade, é melhor um fundo aqui de renda fixa, né? Quanto maior o retorno que você quer ter, maior o risco. Quanto menor o retorno, menor o risco, né? Então você tem que balancear isso aí. Aqui embaixo a gente já vê outras informações. Aqui a taxa, né, de administração que eu falei, 0,59, e outro ponto importante aqui, o resgate, né? Então vamos supor que você quer investir nesse fundo, né? A cotização aqui que vai te falar quando o seu dinheiro vai começar a render. Então você investiu aqui no D, né, que é o DU aqui que está no caso, dia útil aqui. Então depois de 7 dias que você pediu, seu dinheiro vai estar investido. E a liquidação financeira, quando você sacar esse investimento. Então DU mais 9. Então a partir do dia que você pedir aqui o seu saque, 9 dias depois vai estar na conta. Então legal que tem uma liquidez bacana aqui. Olhando aqui mais embaixo, né, pessoal, a rentabilidade aqui no primeiro mês, ele teve uma rentabilidade menos 0,54. Deixa eu ver se está certinho. Aqui a volatilidade 4,79, né? Aqui em cima tá até melhor da gente ver, ó. Então em setembro aqui ele fechou com menos 0,93, em outubro 3,42, né? Então ele acabou aqui, fechou o primeiro mês negativo, mas compensou aqui no próximo mês, e aqui em novembro, né, que é o mês aqui que eu tô fazendo esse vídeo, ele está no negativo, beleza, pessoal? E aqui ele vai dando quanto que ele tá rendendo ao ano e o acumulado. Se a gente for olhar o acumulado, ele tá dando aqui 1,91 até o momento, né, em menos de 3 meses, em 2 meses aqui praticamente, e uma rentabilidade de 128% do CDI. Então, aqui a gente comentou sobre a rentabilidade, né, sobre aqui a cotização, também o resgate também. Então, mas o que eu queria deixar claro nesse ponto é que vai ser um fundo mais volátil e não tem como a gente saber mais muita coisa, porque ele não tem um histórico, né, pessoal? Então tá começando do zero, toda a previdência privada ela começa do zero, é normal, né? Não tem como a previdência já começar, começo é começo, né? Então ela tá começando aqui do zero. Aqui a gente tem a composição da carteira, mas eu vou mostrar ela em mais detalhes aqui também. Os cotistas, né? Aqui o número de cotistas aqui aumentando muito, até pelo nome aqui dos dois. Deu para você ver aí como estão os primeiros meses de rentabilidade aqui desse fundo, pessoal. Mas eu queria também te convidar aqui, que hoje eu sou assessor de investimentos também, e caso você queira uma ajuda mais próxima, né, com um especialista te ajudando, hoje eu consigo atender contas acima de 300 mil reais. Então, caso você queira uma ajuda profissional, é sempre importante aqui, esse mundo é muito grande aí dos investimentos, então é legal ter alguém com você te ajudando. É só entrar em contato no link que vai estar aqui embaixo, que você vai falar com a minha equipe. Pessoal, agora falando de custos aqui, né? Qual é o custo que a gente vai ter aqui ao investir nesse fundo de investimento, nessa previdência privada, né? O que está sendo falado ali, a gente vai dar uma olhada na página aqui, exatamente aqui da nossa previdência, né? Do Arca Grão, mas o que está sendo falado é de 0,59 aqui, vai ser a taxa de administração desse fundo, a gente vai ver mais em detalhes, e o legal dele é que não tem taxa de performance, né? A maioria dos fundos aí, eles têm uma taxa de administração e ainda tem mais uma taxa
taxa de performance se você exceder ali aquele benchmark que você está procurando, né? Benchmark é realmente você conseguir dar um resultado maior do que aquele esperado, né? Acima de um indicador. Por exemplo, a gente tem o CDI. Se você conseguir dar uma rentabilidade acima do CDI em X%, né, esse fundo ganharia um valor maior. Então, esse fundo aqui não tem essa taxa de performance, que é algo legal, e a taxa aqui de administração tá bem boa, né? Tá bem baixa aqui, que é de 0,59 aqui, bem abaixo dos outros fundos que a gente vê por aí. Falando da tributação, pessoal, a gente vai ver ali também na página, mas olha só como que funciona, né? As previdências privadas, elas são, como eu falei, um fundo de investimento com algumas peculiaridades aqui. Então, como que funciona, né? A taxa, o custo aqui, né, de imposto de renda, ele é maior. Ele começa com 35% e vai até 10% no modelo regressivo, que é o que faz mais sentido para quem quer começar a investir agora e tirar lá na frente. Tá aparecendo a tabelinha aqui, né? Então, o imposto de renda começa bem pesado, né? 35%, e a cada 2 anos ele vai diminuindo aqui em 5 pontos percentuais, né? Então, 35, 30 e por aí vai descendo até chegar no mínimo, que é 10%, né? 2 comentários aqui. Ele começa bem maior do que uma renda fixa normal, né? Que na renda fixa a gente tem 22,5% do lucro e aqui a gente tem 30% do lucro, tá? Mas o que é legal? Lá no fim de 10 anos, ele vai aqui ter um imposto de renda menor do que a renda fixa, de 10%. Na renda fixa a gente tem 15% lá no fim, tá? Então você tem que ver realmente se isso aqui faz sentido para você, porque se você quiser sacar antes, né? Vou sacar com 2 anos, o imposto de renda vai estar maior do que numa renda fixa, né? Então pense que esse dinheiro tem que ser levado até o fim, que vai ser a melhor maneira aqui. E outra coisa também é que você pode ir fazendo aportes, né? Você pode pôr um valor cheio agora, um valor maior agora, e ir fazendo aportes, né? Você escolhe isso, ou pôr uma vez só e não colocar mais aportes. Lembrando que sempre fazendo aportes é melhor, porque você vai juntar um valor maior lá no final. Mas cada um desses aportes, ele vai funcionar como um investimento separado, né? Então, pus um dinheiro agora, ele vai, né, um valor maior, ele vai descendo até os 10%. Pus mais um aporte, né, ali no meio, né, mensal. Ele começa a contar a partir de agora com os 35%. Daqui X meses, né, coloquei mais um aporte. A partir dali, essa parte do dinheiro começa a ter o próprio imposto de renda dele, começando com 35% e indo até 10%. Beleza, agora a gente vai ver lá a página específica para ver mais alguns detalhes aqui sobre o fundo, né? Agora aqui, pessoal, a gente está na página específica aqui do fundo Arca, né? Então a gente já tem a foto aqui dos rapazes aqui, do Thiago e do Perini. Então aqui o que eu falei para vocês, né? A Arca, né? Que é ações locais, real estate, que significa que fundos imobiliários. Aqui a parte de caixa e renda fixa e internacional. Falando aqui dos benefícios, pessoal, eu não comentei sobre isso aqui. Previdências privadas, esse tipo de fundo, ele tem algumas características específicas, né? Aqui está uma delas, né? Sucessão patrimonial. Pensa que quando uma pessoa falece, né? A gente tem que falar sobre isso, né? O que acontece? A previdência privada, ela não entra no inventário de uma pessoa, né? Então, vamos supor que uma pessoa tem um patrimônio de 1 milhão. Esse patrimônio de 1 milhão, ele só será liberado pagando o imposto aqui referente a esse patrimônio, né? Então, uma pessoa faleceu, os filhos lá, né? Ou quem tiver direito vai ter que pagar esse imposto. E muitas das vezes as pessoas não têm esse dinheiro, então acaba tendo que vender uma parte do patrimônio para conseguir desbloquear esses bens. Aqui, quando a gente tem uma previdência privada, já é algo legal, que aí você já vai ter um ativo ali que em pouquíssimo tempo você consegue resgatar, não entra aqui no inventário da pessoa. Então esse é um grande benefício aqui das previdências privadas, né? E também a parte de aposentadoria, né? Fazer um complemento aí. O benefício fiscal que eu já comentei, que é chegar a uma alíquota menor aqui do que os investimentos tradicionais, lembrando que é depois de 10 anos, e a portabilidade, que é algo legal também, que você pode trocar de instituição sem perder nada daquele investimento, né? Com o mesmo imposto, né? Só mudar para uma instituição caso você queira. Outro ponto importante aqui, que é a aplicação mínima, então bem acessível, R$100 aqui, taxa de administração 0,59, o tipo da previdência, aí você tem que escolher, como eu falei, PGBL para quem quer esse benefício fiscal, VGBL para quem quer sacar lá na frente, né? Ter o imposto de renda aqui só
só sobre o lucro e aqui é sobre o valor total, beleza? Aporte mensal mínimo, então você pode entrar com 100 de mínimo e fazer aportes de 100 também no mínimo. Aqui não tem taxa de performance e aqui, como a gente já comentou, o resgate e a liquidação. Aqui é legal também olhar, pessoal, aqui é a lâmina do fundo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tem pouca coisa aqui falando, né? Só que a divisão aqui que a gente comentou, aqui já mostrando que não é exatamente 25%. Leiam isso aqui, é muito importante, assim como o regulamento aqui do fundo, né? É legal antes de você entrar, saber tudo que vai acontecer. Esse vídeo vai ficar muito grande se eu olhar isso tudo em detalhes aqui com você. E o portfólio aqui do Arca Grão, pessoal. Outro ponto muito importante, né? Então aqui a gente já está vendo aqui quais são os fundos que esse fundo aqui vai alocar o capital dos clientes deles, né? Então aqui a gente tem a parte de renda fixa, aqui em ações brasileiras a gente tem esses fundos aqui e tem até o BOVA11 aqui também, né? Então aplicando em um ETF na bolsa e outros fundos aqui de ações. Se você quiser ver cada fundo aqui é só jogar aqui no Google, né? Você vem aqui no Google e joga aqui e você pode olhar também aqui em alguns sites aqui para você analisar aquele fundo em detalhes, tá? Então é difícil aqui analisar cada um. Aqui eu acho que vai ser mais na confiança aqui do trabalho da gestora aqui do Thiago. Aqui na parte americana a gente tem o IVVB11 aqui também, praticamente vai ser só ele, tá? E aqui na parte de fundos imobiliários, que é mais legal, eles já vão aqui, não vai ser fundos de investimento imobiliário mesmo aqui, tá, pessoal? Então vai ser essa aplicação diretamente nesses fundos aqui que a gestora vai fazer. Aqui falando que eu já comentei, ele não tem histórico, né? Ele foi aberto aqui tem pouco tempo e aqui quais as instituições que você consegue encontrar, né? Então, em todas essas aqui você consegue, na XP, na Rico, na BTG, Warren, no Inter, Genial, Orama, Modal, né? Modal também é da XP hoje em dia, a Rico também é da XP e na Empíricos também, que está com esse trabalho agora, né, de investimento, antes era só uma casa de análise. Então, pessoal, aqui a gente está falando de um fundo de investimento, né? Então, um fundo que investe em outros fundos, né? Eu acho que é um bom trabalho aqui que eles estão fazendo, uma taxa de administração justa, não é uma recomendação de investimento, mas fazendo uma análise do que a gente tem no mercado aqui, né? Agora precisa saber da rentabilidade disso aqui. Como eu já falei, vai ser algo mais volátil, na minha opinião, então você tem que entender qual é seu perfil, se você vai conseguir ou não continuar investindo nele, mesmo que ele passe por momentos ruins e momentos bons. Outro ponto importante aqui, mostrando aqui de novo em outro site aqui do Arca também, né, pessoal, é que ele mostra aqui, ó, esse é o retorno da metodologia Arca em 9 países diferentes, né? Então ele mostra aqui como foi a rentabilidade. Vamos ver no Brasil aqui, ó. Isso aqui, lembrando que é um backtest, né? Então é olhando a rentabilidade de hoje para trás. Ele não está falando que é daqui para frente, porque não existe bola de cristal, né? Então aqui embaixo a gente tem aqui em vermelho a inflação, tá? Aqui em cinza aqui é um ativo livre de risco, então poderia ser um Tesouro Selic, por exemplo. E aqui a rentabilidade da Arca, né? Vocês veem que ele varia bastante aqui, em meses aqui ficando até negativo, né? Mas sempre subindo aqui. Ele está falando aqui que esse retorno vai ser bem maior do que os outros investimentos, maior do que a inflação. E aqui ele mostra aqui também em outros países, né? Você pode ir clicando aqui e vendo, ele mostra aqui que em todos os países essa metodologia ela funciona, tá? Então passando aqui por vários países. Aqui mais alguns detalhes, né, sobre o retorno aqui de cada ativo específico que vai ser investido aqui. E eu vou deixar também esses sites aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada mais a fundo aqui, né? Outro ponto importante, não ter o Come Cotas aqui, que é uma antecipação do imposto de renda, então é outro benefício aqui que a gente tem nas previdências privadas. Aqui mostrando a parte também dos fundos que não estariam disponíveis, né, só para investidor qualificado, então aqui por essa previdência você tem acesso aqui, o gestor vai ter acesso. Outra parte importante aqui é mostrando aqui a taxa de administração que é justa, que é pequena, né, e quanto isso aqui poderia fazer diferença aqui, né, por ter uma taxa baixa, né? Esses links vão estar aqui para você dar uma olhada também abaixo aqui do vídeo. Lembrando aqui, pessoal, que se esse vídeo chegar a mais de 500 likes aqui, eu vou fazer o vídeo mostrando como investir na prática aqui. Lembrando que não é recomendação de investimento, é algo aqui didático para você entender como funciona uma aplicação em uma previdência privada, tá? Eu vou mostrar aqui, a gente tem em vários lugares, como você viu ali, mas eu vou mostrar numa corretora específica que a gente tem acesso. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Aquele abraço e bora investir!